Nossa, moleque, eu tive uma ideia genial pra vídeo. Eu vou botar uma gameplay, botar um lo-fi de fundo, falar com voz de enterro. Opa, falei. E daí eu vou falar sobre a cultura do cancelamento. Nossa, moleque, eu vou bombar, eu vou ganhar muito view. Isso é um conteúdo super original aqui no YouTube. A cultura do cancelamento já ficou muito mais do que claro que é um câncer das redes sociais. A palavra cancela começou a ser mais usada mais ou menos lá para 2018. Era normal você ver as pessoas dizendo, cancela essa pessoa ou cancela tal coisa. Mas para 2019 foi criado esse termo de a cultura do cancelamento, que é a mania de você cancelar uma pessoa, linchar ela virtualmente ou boicotar ela virtualmente por causa de alguma coisa que ela fez que você achou zoado ou que foi uma coisa bem zoada de verdade. No começo, os motivos eram até nobres. A primeira pessoa cancelada, que na verdade pode-se dizer o primeiro caso de Exposed, que resultou nesses grandes casos de Exposed que aconteceram desde 2018 para cá, foi o Júlio Cocielo. O Júlio Cocielo realmente fez altas besteiras, não é tão exagerado terem cancelado ele, porque ele realmente falou coisas racistas. Porém, isso foi quando ele tinha 14, 15 anos. E nessa idade, todo mundo falava besteira. Eu mesmo, quando eu tinha 14, 15 anos, eu falava um monte de bagulho, umas piadas racistas e tal. Eu realmente falava muita merda. Felizmente, nossa cabeça muda. E usar esses tweets retardados do Cocielo quando ele era moleque não é tão justo para cancelar ele atualmente. A cultura do cancelamento depois disso foi passando para coisas um pouco mais radicais. Como, sei lá, a pessoa deu like numa foto do Bolsonaro há 3 anos atrás e agora é o inimigo da nação. Ou seja, já ficou bem claro que essa cultura do cancelamento é ridícula. Mas eu poderia muito bem ser mais um desses youtubers clichês que fica caçando cancelamento na internet para chamar a atenção pro seu canal para falar mal do cancelamento. Até porque faz 10 meses que essa porra de cultura do cancelamento ainda é conteúdo. Mas na descrição do meu canal está escrito: eu falo o que ninguém fala. E eu não vi ninguém aqui no YouTube dar essa opinião que eu vou dar agora. Então agora eu vim aqui dar ela. Com toda essa onda de cancelamento que teve, começou a surgir um outro tipo de pessoa e de cultura. Porque vocês sabem que tudo tem um lado oposto. E vocês sabem que assim como tem militante que acha que tá salvando o mundo, tem gente que é contra militante e acha que tá sendo muito foda só porque tá lutando contra essa gente. E assim foi criado a cultura do anti-cancelamento. O que é o cancelamento pra você? Pra você que tá assistindo? Ao meu ver, desde o início sempre foi aquela personalidade que você gosta muito ou admira, descobre um podre dela, expõe ela e diz: olha só essa babaquice dessa pessoa, vou parar de seguir ela. Ponto. Isso é cancelamento. A cultura do cancelamento virou um bando de moleque retardado que acha que tá sendo um puta de um herói só porque tá lutando contra o cancelamento e contra os militantes. Ele se acha muito foda por isso, mas isso criou outra coisa muito grave. A começar que qualquer merda hoje em dia se torna cancelamento. E as pessoas usam disso para reforçar essa visão de mundo onde você tem que acabar com o cancelamento. Se você faz uma crítica construtiva a uma pessoa, você automaticamente está cancelando ela. E isso é um verdadeiro câncer. Porque essa palavra começou a se tornar uma grande de uma banalidade. Igual, por exemplo, usam com a palavra lacração, que se você é exemplo contra a homofobia, contra o machismo ou contra o racismo, essas coisas, você automaticamente é um lacrador. E também, hoje em dia, automaticamente você é um militante de esquerda, cancelador e tal. E qualquer mínima crítica que seja a uma instituição ou uma pessoa pública na internet, isso se torna para ela um cancelamento. Tudo virou cancelamento hoje em dia. Qualquer coisa você está cancelando uma pessoa, não existem mais critérios. Se tem crítica, é cancelamento. E se você está fazendo isso, automaticamente você está errado. Para eles é assim. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Ou melhor, 2 exemplos. O primeiro foi o Cellbit e o Monark. O Flow convidou o Xbox Mil Grau para o podcast, para que eles pudessem explicar todas as acusações que estavam sendo feitas em cima deles, de serem racistas e tal. Não resolveu muita coisa, né? Porque eles acabaram falando muito mais merda ainda. Mas enfim, isso é outra história. Algumas pessoas estavam realmente tentando cancelar o Flow. Muitos entre aspas, porque isso não chegou a ser realmente um cancelamento. Não chegou a ser algo tão grande assim. As pessoas estavam dizendo que o Flow estava dando palco para racista. Acabou não sendo porque o Igor e o Monark comeram o cu do Tiff e do Capim. Cara, ele é negro. Pode ver. Pô, foda-se, caralho! O Cellbit foi no Twitter dele e colocou um print de um texto que ele escreveu no bloco de notas. E nesse texto tava uma crítica, na verdade tava uma opinião que ele deu sobre a ida do Xbox Mil Grau no Flow Podcast, dizendo: olha, o Monark, eu não curti muito essa ação de vocês, não acho que seja muito certo convidar racista pro Flow,
eu não vou mais querer ir, caso vocês me chamem, eu não vou mais querer ir. Ponto. Do jeito mais calmo e sereno possível, aquilo foi apenas uma opinião. E a escolha dele de não querer mais ir no programa. O Monark levou como uma crítica construtiva e ponto. Não teve treta. Tudo de boa, tudo sereno. Porém, aí, obviamente, as pessoas interpretaram isso quase como se fosse uma ameaça do Cellbit pro Monark. As pessoas acharam o Cellbit de youtuber lacrador, que tava tentando cancelar o Flow e que não aceitava as opiniões diferentes e alheias e queria que tudo fosse como o mundo dele e tal. Mas o cancelamento é algo muito mais asqueroso do que o Cellbit fez. O que o Cellbit fez, de longe, não foi um cancelamento. Mas pelo fato do Cellbit ter um pensamento um pouco mais alinhado com a esquerda, na verdade ele não tem opiniões políticas, mas as atitudes dele irritam a galerinha da direita. Aí esses mesmos imbecis foram lá atacar o Cellbit, chamando ele de cancelador, sendo que foi apenas uma opinião construtiva. Ele não xingou, não chamou o Monark de racista, nem ao menos puxou treta, foi a porra de uma opinião. Eu vou repetir, foi só uma opinião. Mas daí vai lá, obviamente, canais como o Treta News colocar no título: Cellbit critica duramente Monark. Aonde? Canais como o Treta News, Léo Otaku e Contente são um puta câncer no YouTube, que servem apenas como jornaizinhos de treta para incentivar mais moleques retardados a ficar xingando militante pela internet afora e ser sensacionalista com casos pequenos, criando assim uma trupe de retardados que sai pela internet xingando qualquer pessoa que aponte a atitude escrota das outras pessoas. Esses canais, eles são simplesmente deploráveis, eles são imbecis. É o tipo de conteúdo que no YouTube é tão gasto e tão burro que chega a ser ofensivo. Outro caso que tava na minha garganta pra falar, tava preso aqui, eu precisava desabafar sobre ele, é o caso do Hackful. O que aconteceu basicamente? O Hackful era um jogador famoso de World of Warcraft e foi no Twitter pedir a namorada dele em casamento. Então, os seguidores idiotas começaram a fazer bullying com ele. Repito, bullying. Estavam zoando ele, chamando ele de cringe. Algumas pessoas dizendo que ele estava forçando a mina a se casar com ele. E outra galera só tirando com a cara dele, dizendo que ele era patético e que aquilo tinha sido cringe. O Hackful, por sofrer de depressão e outros desses problemas, infelizmente acabou tirando a própria vida. Foi um caso bem triste. Uma pessoa que teve, infelizmente, foi ao suicídio por causa mais de uma vez do cyberbullying. Mas aí, não satisfeito, foi lá o jornal do cancelamento diário, Léo Otaku e aqueles outros idiotas da Central vim dizer que os militantes do Twitter cancelaram o Hackful e por isso ele se matou. Bullshit! E eu fiquei impressionado como realmente teve gente acreditando numa porra dessa. Ninguém se deu ao trabalho de olhar a porra dos comentários do tweet do Hackful antes de sair por aí falando bosta de que militantes mataram o Hackful porque cancelaram ele. Não! O cancelamento não matou o Hackful. Repito, o cancelamento não matou o Hackful. As pessoas fizeram bullying com o Hackful. Ninguém colocou o Hackful nos Trending Topics ou fazer um expose no Twitter dizendo que ele tava forçando a namorada dele a se casar com ele. Absolutamente ninguém fez uma coisa dessa. Foram os seguidores idiotas dele que fizeram bullying com ele. Tinha até pessoas falando meio sério, de tipo, você tá colocando pressão nela pra casar com você. Mas isso nem chegava perto de ser uma militância, comparando com o que as pessoas consideram militância hoje em dia. A partir daí, eu não tinha mais dúvida sobre como essa cultura do anticancelamento, de ficar pegando casos nada a ver e colocar na internet como se fossem cancelamentos, é um puta câncer na internet. Porque chegou a um ponto onde casos de machismo, racismo, homofobia, assédio ou até coisas piores são normalizadas por causa dessa cultura do anticancelamento. Aparentemente agora você tem passe livre pra ser um puta de um escroto. Até porque se reclamarem de você, automaticamente vira cancelamento. E cancelamento é uma coisa errada. É algo inadmissível. Você não pode apontar o erro das outras pessoas. Porque se você fizer isso, você tá sendo um militante chato. Até porque se você mostrar casos óbvios de preconceito, você é um puta de um militante lacrador. Eu não tô brincando, realmente chegou a esse ponto. Você chamar uma fala racista de racismo virou um puta absurdo. Você não pode mais apontar casos de preconceito. Você tem que ficar calado diante disso, porque senão você tá sendo militante. E ser militante é errado. Cancelar é errado. E isso tá acontecendo de verdade. E o exemplo mais óbvio que eu posso usar é o do Xbox Mil Grau. Eu queria muito dizer que a internet toda
lutava contra o Xbox Mil Grau. Mas infelizmente não. Você tem imbecis como, por exemplo, o Nilman LM, que foram lá defender o cara com aquele pífio argumento de era só uma piada, pô. Que absurdo, né? Você tá chamando um racista de racista? Meu Deus, que ultraje. Sempre foi assim que funcionou com essa galerinha que se paga de politicamente incorreto. Cara, usam esse argumento do politicamente incorreto, de que é tudo piada, pra poder ser uns baita de uns escroto aí na internet afora. E se você apontar qualquer caso mínimo de preconceito que seja, você tá errado. Você tá cancelando, você tá sendo militante, acabou. Virou um absurdo chamar um racista de racista. Você quer outro caso? Bombril. A Bombril recentemente tinha lançado sua nova linha de... eu não sei como é que se fala. Tinha lançado lá as suas palhas de aço e colocou o nome das suas marcas de palha de aço, esses bagulho, de Crespinha, fazendo referência ao cabelo crespo de mulheres negras. E eu não preciso nem dizer o porquê isso é racismo. Não é nem só o fato de você comparar o cabelo de uma mulher negra com a porra de uma palha de aço, mas sim porque esse tipo de comparação é historicamente uma ofensa racista. Não é nem uma questão de, mas compara o cabelo liso com seda. É questão de que, historicamente, isso sempre foi um adjetivo racista, que aliás era usado nos anos 50 pela Bombril. É o mesmo caso de você chamar um negro de macaco. Macaco é um xingamento histórico usado para negros de forma racista, de forma pejorativa. Então, obviamente, você chamar um negro de macaco ou comparar um negro a um macaco vai ser um racismo óbvio. Daí vai lá a trupe dos retardados do politicamente incorreto, o Contente e o Nilman, toda essa galerinha aí do politicamente incorreto, falar que os militantes chatos estavam cancelando a Bombril e que eles estavam cagando regra e que o politicamente correto estava querendo boicotar as empresas e de que a Bombril deveria processar os militantes, mesmo sendo um caso óbvio de racismo e que mereceu um cancelamento. Mas mesmo assim teve esses imbecis aí para defender. Eu lembro que em 2018, quando o Michael, o grandioso Michael Kister, ele dava alguns exposits de pessoas racistas no Twitter, que tinham feito algo racista ou dito algo racista. E no que ele fazia isso, uma galera ia lá chamar ele de militante, só porque ele denunciava casos de racismo. Porque é assim que a internet age. Não pode chamar racista de racista, porque senão tá sendo militante. Ou seja, é muito perigoso ser antirracista nos dias de hoje. E eu falo isso literalmente. Tem gente que morre por causa disso. Você quer outro caso? Everson Zoe. Ele foi um puta de um escroto com as duas minas lá, para que em 2018 ele disse ter estuprado uma garota. Aliás, ele disse isso 2 vezes. Depois ele disse que aquela história era só brincadeira, não era nada sério. Mas mesmo assim, continua sendo uma babaquice do caralho. Porém, ainda assim, tinha retardado pra defender ele. Tudo bem que o Zoio perder a carreira dele, ele não vai. Mas sim, ele foi um puta de um escroto. Porém, o Zoio é bonzinho, né? Se você tá reclamando do Zoio, você tá errado. Agora, a Luísa Sonza você pode cancelar. A Luísa Sonza sim. Afinal, ela traiu o Whindersson com quem mesmo? Com ninguém! Primeiro caso de uma pessoa que traiu o marido, mas na verdade não traiu. E esse é o outro ponto que eu queria chegar. Vamos combinar que essa galera que fica por aí caçando cancelamento na internet e fica se pagando de anti-militante é a galera com as ideias mais puxadas pra direita. E assim como é com qualquer lado político no Brasil e no mundo, o seu lado não é ruim. Ele é bonzinho, ele é puro. Na direita não existe racismo, nem homofobia e nem machista. Isso tudo é da esquerda. É lá onde estão os verdadeiros inimigos que ameaçam a vida humana. E esse tipo de gente é exatamente o mesmo tipo de gente que perdoa racista, machistas e homofóbicos. Isso dependendo do lado que você for. Mas é uma questão bem simples. Quem perdoa racistas, machistas e homofóbicos não é aquela militante feminista do Twitter. Não é aquela K-popper com 28 gêneros. É exatamente a galera do anti-cancelamento que perdoa essas babaquices. Como foi, por exemplo, o caso da Dora Figueiredo, que um monte de imbecil foram lá xingar ela, dizer que ela tava se vitimizando, que ela tava mentindo, que ela não tem que expor esses casos na internet, e defendendo o Tavião. Algo que eu lembro muito bem com a minha memória são 2 casos. Quando o Babu, o nosso glorioso Babu Santana, entrou no BBB, ele fez todo um discurso lá de que ele estava desempregado, de que tal, ele era negro e um negro nunca tinha ganhado BBB, que agora a favela vai vencer e tal. E óbvio que a galerinha do politicamente incorreto foi lá chamar o Babu de vitimista, com aqueles papos lá de que racismo não existe. Passou-se o tempo,
o Babu foi cancelado pelas feministas, eu sei lá o porquê, com elas agora chamando o Babu de vitimista. E a mesma galera que tava chamando o Babu de vitimista no começo do programa, agora vestiu a camisa do antirracismo e começou a endeusar o Babu, na maior falsidade que eu já vi. Infelizmente eu não tirei print, mas eu vi os mesmos perfis, exatamente os mesmos perfis que estavam chamando o Babu de vitimista, agora apoiando ele no final, só porque as feministas agora odeiam ele. Outro caso é do Rafa Moreira, que ele falava mal de branco, odiavam ele, ele falou mal de gay e agora todo mundo começou a gostar dele. Em alguns casos, até mesmo quem cancela é a direita, e jogam isso pro lado dos militantes esquerdistas, como foi o caso da Cartoon Network recentemente. Mais uma vez, o abutre do cancelamento, Léo Otaku, fez um vídeo dizendo que os militantes do politicamente correto tinham cancelado a Cartoon Network porque ela botou um clipe de 2 caras batendo com bebês nos tambores. Para começar, que ninguém cancelou a Cartoon Network de verdade, né? Ninguém, absolutamente ninguém cancelou a Cartoon. Ninguém levantou uma hashtag no Twitter dizendo que a Cartoon estava fazendo apologia a violências a crianças e pá. Absolutamente ninguém fez isso. Ninguém cancelou a Cartoon. Não saiu nenhuma notícia dizendo que os pais querem boicotar a Cartoon ou tal. Não teve nada disso. É obviamente só a vontade do Léo Otaku de querer farmar em cima dos inscritos retardados dele, trazendo esses cancelamentos que não acontecem de verdade. Porém, teve uma pessoa que fez um vídeo cancelando a Cartoon. E adivinham quem foi essa pessoa? Newman LM. Bom, que eu saiba, o Newman não é militante de esquerda e nem do politicamente correto, né? Curioso. Ou seja, essa coisa do anticancelamento virou um completo câncer. Você não pode mais ver uma atitude racista e apontar como racista, porque senão a turminha do politicamente correto vai te ver, vai fazer um vídeo sobre você dizendo que você tá cancelando para alienar mais o público a caçar militante na internet. Eles querem forçar a narrativa e a ideologia deles de que o mundo tá livre de preconceito e você não tem o porquê lutar contra nada. Afinal, se você lutar contra o preconceito, você é um lacrador. Você é um cancelador e cancelamento é militância e militância é errado. Deixa as pessoas serem preconceituosas, Ara. Quem é você para julgar? Todo mundo erra, não é mesmo? Eu posso citar casos de assédio bem óbvio, como o do Pyong, porque ainda tinha muito retardado defendendo o Pyong. Aliás, as próprias K-popers, além delas, claro, eles estavam defendendo o Pyong, mas a galerinha do politicamente incorreto também estava defendendo ele. Ou então o caso do Patrick. Teve imbecil defendendo um caso óbvio de assédio, um caso muito claro de assédio que teve que envolver até mesmo polícia. Isso faz parte de uma cultura que a gente tem no país, que é a cultura do estupro. Mas hoje em dia você também não pode mais falar sobre a cultura do estupro, porque senão você é um feminista, gado, simp, todos esses adjetivos clichês aí usados pelos direitinhos. A cultura do estupro também inclui o assédio. E é muito normal no Brasil as pessoas normalizarem o assédio. Isso acontece em basicamente todo caso de assédio no Brasil e principalmente com estupro. Quer ver uma pessoa que só não foi cancelada porque ele não é muito conhecido, mas que merecia levar muita porrada na rua? Esse político do PSL, que no começo do ano se opôs ao movimento Não é Não, que é um movimento contra assédio. E ele se opôs a esse movimento justificando que todas as mulheres gostam de ser assediadas. E teve gente que concordou. E o pior é que esse tipo de gente não é pouco. Esse tipo de gente é aquela mesma galera que fica caçando cancelamento por aí. E você não pode mais reclamar dessas atitudes, porque senão você é um militantezinho feminista. Daí ainda tem o caso do Dan e alguma coisa que eu não lembro o nome. Que é esse maluco aí que é feio pra caralho, aliás. Porque estavam cancelando ele dizendo que ele sexualizava as mulheres e tal. Em questão disso, as minas estão lá com consenso. Ninguém tá obrigando ninguém a nada, pelo menos até onde eu sei. Então, tipo, se as minas estão de boa com isso, beleza, né? Embora o Dan Isbelmiran, né, fica nessa pira de ficar mostrando que ele come muita mulher, que ele pega muito mulher, também muito pelo jeito que ele age, ele tem muita cara de quem já agrediu mulher, né? Ah, pera, ele já agrediu, mas você viu alguém comentando sobre isso? Não, né? Que curioso. Eu vou deixar a matéria aqui no link da descrição, se você quiser ver. Eu verifiquei bem antes de sair acusando. Então esse bagulho do anti-cancelamento tá virando um baita de um câncer. Entenda uma coisa, gente. Cancelamento tem 2 regras. Em primeiro, ele tem que ser algo muito maior do que simplesmente uma pessoa criticando construtivamente a outra. Uma crítica ou uma opinião não é cancelamento. Segundo, não existe cancelamento de pessoas que ninguém conhece. Eu já vi um moleque retardado no Twitter que tinha, sei lá, 3.000
seguidores, tinha um alcance mais ou menos ok. Teve uma vez que ele fez uma thread no Twitter dizendo porque o feminismo era um lixo. Depois ele veio dizer que as feministas estavam tentando cancelar ele. Mano, ninguém te conhece! Como é que alguém vai cancelar alguém que ninguém conhece? Não, Joãozinho 26 de 100 mil inscritos. Ninguém tá te cancelando. Ninguém te conhece pra poder te cancelar. Sério, galera, parem com essa mania de ficar pegando mini crítica às coisas e ficar dizendo que é cancelamento. Parem de ficar banalizando essa palavra. Ela já ficou saturada de tanto que as pessoas usam ela pra casos que não são cancelamento. E outra coisa, essa galerinha do anti-cancelamento também cancela. Quer exemplo? Castanhari, Selbit, Porta dos Fundos, Luísa Sonza, Marvel, PlayStation, Frank Miller. Eu até acho engraçado como essa galera às vezes cita tipo South Park, dizendo que o pessoal do politicamente correto vê o South Park, eles vão ter um ataque do coração de cancelamento. O mesmo South Park que fez aquele episódio da Virgem Maria sangrando pela vagina. South Park, aliás, zoou o cristianismo pra caralho. Ele só não foi cancelado ainda pela galera da direita porque recentemente ele tá mais morno quanto às críticas ao cristianismo. Vocês sabem que aqui o limite do politicamente correto é piada com religião. E outra coisa, mano, K-popers. Era legal usar K-popers. Eu zoava K-popers. Mas assim como no caso das The-Girls, isso passou do limite. Já vi alguns perfis aqui no YouTube que estavam comentando, até mesmo nos vídeos do Orochi, que eles tinham uma foto de K-pop. E eles estavam comentando coisa aleatória sobre o vídeo. E tinha galera lá xingando essas meninas ou meninos, dando hate nas pessoas só por causa que tinha a porra de uma foto de um coreano. Velho. E outra coisa também, PC Siqueira. Para de ser revoltado na internet e vir com essa porra desse papo de esqueceram ou perdoaram PC Siqueira. Não! Absolutamente não. Entenda uma coisa, PC Siqueira morreu. Só porque tá há uma semana sem uma notícia sobre ele, os caras interpretam como se o caso tivesse sido esquecido. Mano, ninguém esqueceu o caso do PC Siqueira. Ninguém. O PC Siqueira acabou totalmente. Diferente de outros pedófilos como esse cara. Isso é tudo que eu tenho pra falar. E eu precisava mesmo dizer. Eu estou cancelando o anti-cancelamento. Esse bagulho tava entalado na minha garganta pra falar. Sempre que você vê casos de assédio, racismo, homofobia ou afins, não fique calado, por favor. Mesmo na internet ou na vida real. Eu falo isso porque isso acontece muitas vezes. Lembrando que assédio não é só você esfregar o pau na bunda de uma mina ou apalpar a bunda inteira dela sem permissão. Às vezes é você se masturbar na frente delas ou ficar pelado na frente delas. Provavelmente se aquela onda de exposed em famosos de Hollywood fosse hoje, provavelmente a cultura do anticancelamento ia agir muito a favor desses assediadores. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu repeti muita coisa aqui porque eu queria que essa ideia ficasse bem encaixada na mente de vocês, para que vocês entendessem bem o que eu tô querendo dizer, porque é uma mensagem que eu até mesmo me importo. Eu sei que eu não vou mudar o mundo só dizendo no Twitter, falando sobre alguns casos e tal. Porém, é importante a gente ter em mente e não normalizar casos de preconceito ou até mesmo de assédio, porque isso acontece no país com muita frequência. E se você reclama de mínima que seja qualquer uma dessas atitudes escrotas, você é taxado de cancelador. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me segue no Insta se quiser. E até a próxima.